Carvalho e bora falar do mini índice hoje, que mais uma vez presenteou com uma bela subida, um grande movimento de alta. E eu fiz um vídeo esses dias falando de como eu faço a condução do meu trade e hoje foi um exemplo perfeito de como eu faço isso. Hoje, se a gente olha o mercado, ele foi bem direcional, teve ali um momento no início do dia que ele fez um movimento de queda, né? Ele teve esse cruzamento de alta, teve esse cruzamento de queda, depois ele já começou a indicar um movimento ascendente, passando a fazer fundos mais altos, topinhos mais altos e depois decolou. Então é assim, muitas pessoas têm dificuldade. Hoje, inclusive, um seguidor, um aluno, não lembro bem, lá no grupo do Telegram falou assim, e o coração, como fica nesse trade? Ele fica de boa, porque ganhando não tem ansiedade, pelo menos comigo não é assim. Claro, se você entra num trade, ele começa e contra, você já fica ali de olho, aquela coisa toda. Agora tá a favor, tá protegido. Não vejo motivo nenhum pra gente ficar na ansiedade. É aquilo que eu falei no vídeo. A partir do momento que eu tenho o meu gain mínimo garantido, não tem porquê eu ficar preocupada, porque agora o que vier acima do que eu preservei ali de ganho, eu estou no lucro. E hoje, mais uma vez, foi um belo de um exemplo. Se a gente olha no 11R, a gente vai ter vários retorninhos à média, apesar que até no 11R o movimento foi bem direcional e depois ele começou a voltar só na média de 9, fazer pequenos retorninhos. E a maioria das pessoas, operando no renco menor, toda vez que tem um ou dois blocos de correção, a pessoa já prefere sair porque ela acha, não, vai desabar, vai cair e eu vou sair para garantir esse meu resultado. E acaba saindo antes da hora do trade. Então, eu não vejo muito sentido nisso. Então, eu prefiro fazer a minha condução desse jeito que eu falei para vocês, através da reversão do box do 25R. E ainda assim, isso me tira do trade um pouquinho antes do que deveria. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar. O meu trade andou 1.600 pontos, me tirou com 1.300. 1.300 ou 1.200? Não, me tirou com 1.200. Só que chegou a andar quase 2.000 pontos. Me tirou por um cisco e voltou a subir. Me tirou, sei lá, por 10, 15 pontos só e voltou a subir, subiu mais 700 pontos. Então é assim, eu acho que não adianta a gente ter medo. Principalmente quando a gente já está num trade de gain. Quando você tá ali, um trade indo contra, você fica numa ansiedade, até é natural, né? Agora, tá a favor, é só curtir, é só deixar fluir sem ansiedade, sem aquela coisa de, mas e se voltar, vou devolver muito. Você nunca vai ter a possibilidade de fazer um trade maior. Não que tenha a obrigação de fazer trade maior, mas principalmente quem tem a conta pequena, por que eu digo isso? Porque quem opera com a mão pesada não tem essa preocupação, porque 200, 300 pontos paga muito. Já vai ter um excelente resultado financeiro. Agora, normalmente, quem tem conta pequena, opera com um contratinho, para ela é importante quando tem um trade longo assim, porque uma entrada vai pagar, às vezes, o que 2, 3 trades pagaram, né? Então, é legal quando você consegue ficar num trade por mais tempo, principalmente quando você está operando com uma mão pequena. Então, é legal. Então, é assim, ter esse cuidado de se alguém está protegido já, o seu ganho mínimo está protegido e você, deixa aí porque o que vier a mais tá bom, sem ficar remoendo, andou 500, me tirou com 300, podia ter ficado com 2, você vai ter que colocar na sua cabeça então que você é um trader de alvo curto ou de alvo fixo e aceitar, eu vou colocar ali um alvo de 300 pontos, pegou, sair e eu não vou ficar chorando as pitangas porque eu saí com 300 e andou 1.000. Simples assim, nós sabemos que a maior parte do tempo o mercado não se movimenta com movimentações tão grandes assim. O normal ali é 400, 500 pontos, aí faz um retorno, aquela coisa toda. A minoria do tempo ele faz um movimento longo assim. Então, é claro, se você faz suas entradas com alvo fixo de 200, 300 pontos, sei lá, uma vez e meia, 2 vezes o seu risco, é sensacional já, não tem que ter essa preocupação. Mas estender o trade é uma grande vantagem para quem tem conta pequena, porque você tem a possibilidade de ganhar mais operando com um contratinho, né? Igual esse trade de hoje, que com um contrato, para quem andou o movimento inteiro, chegou a pagar quase R$400 com um contrato, né? É muito legal, um belo resultado. Então, assim, igual aqui, para vocês entenderem, eu fiz a minha entrada pelo 18, eu não fiz pelo 11, tá? Eu entrei aqui embaixo e peguei
quase todo o movimento, não peguei todo porque reverteu. Aí eu fiz a minha entrada aqui, logo depois desse box rosa, e saí mais ou menos aqui, ó, 1.300 pontos. Então, o que que acontece? Eu sempre faço isso. Enquanto não reverte um box no 25, eu não saio. E normalmente eu sempre deixo um spreadzinho. Eu deixo a reversão, até mostrei lá pra galera. Eu deixo aqui a minha saída um pouco abaixo aqui do box. Então, eu coloquei a minha saída aqui, ó, ele passou muito pouco. Da onde estava a minha saída, ó, 75, 50 pontos foi muito pouco. E ele pegou e depois voltou a subir. E da onde ele me tirou, ó, subiu mais 700 pontos. Então, assim... Mas eu consegui pegar todo esse movimento, que é o que eu falo para vocês. Fazer a proteção dessa forma vai te possibilitar, em dias em que o mercado se movimenta mais, você fazer um trade longo. Para quem tem conta pequena que opera com um contrato, com 2 contratos, isso é sensacional, porque é o que eu falei. Enquanto você fica ali fazendo de 40 e 40 reais, pegando 200 pontos com um contratinho, uma única operação poderia ter te dado 400 reais. Então é um belo resultado, às vezes é o resultado de 3, 4 dias, numa única entrada, só por você mudar a sua forma de conduzir o trade. Lembre-se, que foi o que eu expliquei no vídeo. Vou até deixar aqui esse vídeo para quem não viu ainda, aproveitar e assistir esse vídeo. Eu só vou fazer essa condução pelo 25R a partir do momento que eu já tenho o meu ganho mínimo protegido. O que é o seu ganho mínimo? O seu risco e retorno. É 1,5 vezes, 2 vezes o seu risco? São 250 pontos? São 300 pontos? Não sei, aí depende do tamanho do ranking que você opera. Mas a partir do momento que você já conseguiu proteger esse resultado, aí a partir daí o que vier não é lucro, não está acima do que você esperava para aquele trade, então deixa fluir. A hora que fizer uma reversão no box do 25R, você sai do trade, você com isso vai ter a possibilidade de fazer um trade longo. Acontece todos os dias? Obviamente que não, ainda mais falando de mini índice, nossa bolsa não contribui muito, né? Uma liquidezinha bem chumbrega, mas você tem a possibilidade, igual, se a gente fala que dessa queda não foi uma queda tão forte, mas foi uma queda que andou no máximo 800 pontos. Se você faz essa condução, você saiu dela com 500 pontos. Pô, já tá legal. Se você ia sair com 300, você teve a possibilidade de sair com 500, ou até se você falar, não, já tá dando 800 pontos, é muita coisa, vou zerar, ok, mas foi mais do que aqueles seus 200 que você tinha ali determinado para esse trade. A mesma coisa aqui, ó, de novo, andou mais 1.200 pontos. Se você saiu na reversão, foram mais 850 pontos protegidos de uma entrada que você sairia com 200, 300 pontos. Então é uma possibilidade, aquilo que eu falei. Não vai dar esse tipo de entrada o tempo todo, mas naturalmente acontece ali 1 ou 2 vezes por dia, ou enfim, algumas vezes acontece. Tem dias que não, tem dia que o mercado está extremamente lateral, não tem jeito. Mas por isso que eu falei, a partir do momento que você está com a sua proteção garantida, né, com o seu ganho mínimo, aí vale a pena. Certo? Hoje era isso que eu queria falar para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.